7h25, nós temos mais um convidado para participar dessa roda de conversa com a gente, Gabi. O Vinícius Pichuleco está lá em Brasília e ele vem participar agora com a gente. Se você já terminou essa análise da região do Vale do Paraíba, a gente pode chamar o Vinícius para participar, porque tem um assunto sério que você levantou durante a tarde e ele já está aí, ó. Ô Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo novamente. Quer dizer, quarta, quinta, você está sendo bem cotado aí pelo seu conhecimento e pelas suas informações de Brasília. Gabi, você convidou ele aí, qual é a bomba de Brasília aí, querida? A bomba é que depois que a gente encerrou o jornal, o presidente Lula assinou o orçamento, né, Vinícius? Boa tarde, Gabi, boa tarde, Gil, boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, no último dia do prazo, como é de praxe, né, o governo federal veio assinar. Lembrando que a bomba master também está bombando hoje em Brasília, viu, Gabi? Dias Toffoli teve algumas medidas aí, onde ele nomeou até mesmo os peritos que irão analisar as provas. Sobre a questão do orçamento, o Centrão, até mesmo de férias, já está alarmado. Tem deputados da Bahia que foram entrevistados, né, que tiveram papel com a mídia, e acabaram que levantaram uma hipótese que coincide com a investigação de Flávio Dino, que é o orçamento secreto, né, porque teve vetos. Então tem muito assunto para a gente debater aí. Bom, vamos começar pelo orçamento, então, que é o primeiro assunto do dia, né? Vamos lá, Gabi, o que aconteceu? O orçamento federal, ele é composto numa escala total de 6,5 trilhões de reais, né? Dentre isso está as ações de precatórios, tá salários de servidores públicos, etc. Mas a parte que interessa os parlamentares é a parte das emendas parlamentares. Lembrando que era um valor de 51 bilhões desse orçamento e houve alguns vetos. A princípio, o governo tinha vetado 400 milhões, que é um veto até mesmo irrisório pela proporção dos valores. Ocorre que ele bloqueou, que ele vai remanejar, né, 11 bilhões. O que são esses 11 bilhões? São, conforme o deputado Cajado, da Bahia, informou que são acordos, que são recursos de RP2, recursos do próprio Ministério, né, ou ao menos camuflados como recursos do próprio Ministério, aonde o governo fazia ali seus acordos políticos. Lembrando que em época eleitoral não se pode haver a execução de recursos, né, de emendas. Então, qual é a manobra que os parlamentares geralmente fazem? Mandam uma lista assinada, apadrinhada. Isso não requer transparência, porque caracteriza-se que é um recurso do próprio Ministério, aonde atende suas bases eleitorais. Ocorre que o presidente Lula, neste ano, alegou que vai fazer um remanejamento desse valor, desses 11 bilhões, que seriam recursos de RP2, ele irá remanejar. Uma parte para saúde, outra parte para alguns benefícios de assistência que ele vem implantando no governo dele, mas isso não está agradando muito o Congresso, não. Então promete aí a volta do nosso recesso parlamentar, né, agora dia 20, que vai ser algo bem caótico, bem polêmico. Tem uma crise aí em curso com o Congresso Nacional. Dentre isso, a bomba master rodeando Brasília, onde vem sendo discutido qual o papel do ministro do STF, se ele não está se amoldando aí um pouco no tão criticado Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Então, a base de Brasília está em grande temor aí, em grande conflitos e confusões sobre orçamento e essas investigações junto à Polícia Federal. Você acha que o Congresso vai tensionar, Vinícius, o presidente Lula por conta desses vetos e vai acabar derrubando os vetos do presidente Lula? O veto é sobre 400 milhões, então isso pode ser derrubado, mas é um valor irrisório dentro da grande margem que o governo está falando em remanejar. O remanejamento é uma composição que pode o Executivo, justificando o arcabouço fiscal, justificando as metas fiscais, fazer. O que acontece é que o Congresso vai tensionar isso porque o grande gargalo não está no veto de 400 milhões, está no remanejamento de 11 bi. Então, isso que vem sendo discutido, a parte do centro, né, do governo, que é o famoso centrão, está bastante apavorado com isso, bastante raivoso com isso. Até o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, exibiu uma nota falando que não iria tensionar sobre os vetos, mas eu acredito que vai ter que ter um acordo entre o governo e base, porque senão o governo não consegue governar, ainda mais em um ano eleitoral. Então, esses recursos, que são recursos na esfera de 11 bilhões, que são camuflados como RP2, são recursos destinados pelo próprio Ministério. Então, cada pasta ministerial tem uma parte, uma fração desses 11 bilhões, aonde, teoricamente, é o próprio Ministério que destina o valor. Ocorre que isso é fruto de acordos políticos, que é uma forma dos
parlamentares enviarem recursos para suas bases eleitorais em ano eleitoral. Então, isso vai prejudicar possivelmente as eleições e tudo. Tá um tensionamento tanto centro-esquerda-direita sobre isso. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, lembrando que o Congresso vai voltar do recesso. Então, estamos aguardando para entender essa resposta do Congresso ao Executivo. Agora, o Vinícius, a gente citou aí essa possível crise do governo aí com o Congresso, mas a gente sabe que o presidente Lula é um grande estrategista, um grande articulador. E se tem uma coisa que ele é bom é fazer justamente essas articulações e tentar restabelecer a paz de acordo com seus interesses. Então, ainda que a gente tenha uma crise em vista aí do que pode acontecer, a gente sabe também que ele é um grande articulador, quer dizer, ele tomou uma decisão, mas ele também já sabe mais ou menos como é que ele vai costurar esse retalho, porque o negócio rasgou, né? Agora tem que fazer uns retalhozinhos aí. O que você acha, Vinícius? Ô Gil, então, o que acontece? Houve a saída do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, né? Foi levantado a questão que Ricardo Lewandowski está envolvido na investigação também do Banco Master. Então, até brinco que é a bomba Master que roda Brasília. Porque antes do Ricardo Lewandowski assumir o Ministério da Justiça, ele foi, então, conselheiro do Banco Master. E quando ele saiu, colocou o filho dele, posterior, entrou a esposa do ministro Alexandre de Moraes com a consultoria. Não sei, tá dando algum vácuo aí, não é isso? Parece que tá tendo um áudio e tal revoltando aqui, mas tudo bem, pode continuar, agora a gente corrigiu aqui. Então, assim, Gil, o que ocorre? Isso tudo envolvendo a questão da briga também do orçamento. Então, lembra-se, tem diversas operações ocorrendo sobre as questões de emendas parlamentares, a Operação Overclean, que acaba casando em partes algumas questões sobre a investigação Banco Master, e a situação que está ocorrendo também do próprio ministro Dias Toffoli, com essa gestão aponderada, lembrando que houve a Operação Lava Jato e o Moro foi criticado devido às suas ações. Na qualidade de juiz, ele mesmo julgava, ele mesmo investigava, ele mesmo acompanhava as investigações e apurava. Ocorre que isso vem acontecendo também na Corte Superior. Então, está levando esse questionamento. Quanto à questão do orçamento, tem diversas operações, que é o caso da Overclean, que ocorre na Bahia, e pega o Rei do Lixo, diversos outros atores aí, conforme mencionados na mídia. Esses desdobramentos e essas emendas, que são recursos de RP2, que é uma sopinha de letras. O que é a sopinha de letras que eu brinco? Antes era RP9, aí passou para as emendas de comissão, RP2, RP8. Agora as emendas de recursos do próprio Ministério, RP2. Tudo isso é uma camuflagem do orçamento secreto. O que é o orçamento secreto que vem sendo aí questionado por Dino? É o orçamento que envia recursos parlamentares, desde senadores a deputados federais, sem a devida transparência. O que seria essa transparência, Gil? É o nome do parlamentar que indicou esse recurso. Então, por exemplo, isso causa um desequilíbrio funcional no país. Você tem um estado X recebendo 700 milhões e você tem estados como São Paulo não recebendo um terço disso. E o estado X não tem a capacidade populacional e muitas vezes a necessidade operacional que São Paulo produz. Então, assim, essas questões vêm sendo levantadas. O orçamento hoje ele está em sua grande maioria para o Congresso. O governo ele tenta tomar esse controle, que é justamente o que o Lula fez ao dizer que vai remanejar esses 11 bilhões. Só que lembrando, o nosso modelo de poder no Brasil, ele constitucionalmente ele é presidencialista, mas o executivo, o presidente da República, não faz nada sem o Congresso. Então, ele é presidencialista em seu nome, mas em sua forma ele é parlamentarista. Então, como isso foi mal resolvido lá na Constituição de 88, e ao passar dos anos, o Congresso ele vem tendo um maior influência, um maior apoio, uma maior concentração do orçamento, isso causa um distanciamento dos poderes, uma grande crise. E ocorre que a bomba master, que eu brinco, que é o caso do Banco Master, está demonstrando ao país que a corrupção está em todas as esferas do poder, o que causa muita estranheza a postura que o STF vem tomando diante dessa investigação. Primeiro puxar a investigação para ela, depois criar uma rusga com a PF e a PGR, e colocar a PGR para assumir, e agora, recentemente, determinar quem vão ser os peritos que irão analisar o caso. Em cima disso tudo tem uma operação Overclean, que a Polícia Federal também vem se desdobrando. Tem o Flávio Dino brigando com o orçamento secreto e as emendas. Agora ele fez uma determinação recente, ainda hoje, alegando que as ONGs
não pode ter parentes como seus dirigentes, e esses dirigentes não podem receber recursos dos seus próprios parentes. Então, assim, isso tudo porque teve um deputado federal da Bahia, eleito, que mandou recursos para uma ONG que era de sua esposa. Então, assim, é coisas de Brasília, Gil. Vamos ver o desdobramento. O Congresso está inerte nesse momento, porque está em recesso, mas ele vai voltar com esse turbilhão de coisas, dentre eles o veto de 400 milhões e a guerra do remanejamento, que compete sim ao Executivo fazer, mas não sei se vai ser algo visto com bons olhos pelo Congresso, ainda mais esse ano, que é um ano eleitoral, que a gente sabe de toda a legislação eleitoral, isso é os percalços na destinação de emendas e verbas para os entes públicos. Ô, Gabi, você está aqui com a gente? Tem outro assunto que eu queria aproveitar a participação do nosso colega Vinícius, que você citou logo no começo da sua entrada no editorial, que é sobre toda aquela movimentação política que está acontecendo hoje lá no Alto Tietê. Claro, a gente tem um correspondente que ele está correndo atrás de tudo e nós estamos com material em primeira mão aqui, com sonoras do prefeito, até do Kassab já chegou aqui, acabou de chegar, está quentinha. A hora que você quiser comentar sobre isso, estamos com todo o material aqui para a gente aproveitar o Vinícius também para comentar, Gabi. Então, para a gente pegar esse gancho, Vinícius, de encerrado esse orçamento secreto agora repaginado como RP2, é isso? De RP9 virou para RP2. RP2, a gente... RP2. Só para a gente fechar e entrar nessa questão, então, do Tarcísio, porque ele tentou se justificar hoje à tarde lá, né? Hoje de manhã lá em Suzano e depois da tarde em Itaquá. A imprensa está alvoroçada atrás dele, tentando aí arrancar alguma coisa do Tarcísio. Ele disse, e aí deu uma declaração dizendo que vai apoiar o Flávio Bolsonaro. E aí, como as pesquisas que saíram nos últimos 2 dias, Vinícius, eu queria a sua avaliação, o desempenho do Flávio Bolsonaro surpreendeu o Centrão e o Centrão está reavaliando a estratégia do apoio ao Flávio Bolsonaro. Ou seja, não vai ter mais o que fazer, é o Flávio candidato. Eu acredito que ele não vai desistir, Tarcísio vai ter que vir para a reeleição, ou vice dele na chapa, não sei o que eles vão acontecer. Então, eu queria que você comentasse, Vinícius, sobre essa fala do Tarcísio, depois da Cristiane dizer que o CEO seria o meu marido, a Michele Bolsonaro comentou, e aí hoje todo mundo alvoroçado, aí o Tarcísio já disse que teve que dar uma declaração pública porque estava sendo pressionado, aquela confusão generalizada aí com o povo da direita. Ô Gabi, eu brinco aqui em Brasília que algumas discussões no poder têm suas peculiaridades. Então, por exemplo, o pessoal do PT, quando briga, geralmente eles brigam internamente e externamente e todos se defendem. O MDB, a mesma coisa. Não, nem sempre. O MDB era a Cátia Abreu dentro do partido e, à época, o presidente Temer presidente, a Cátia Abreu saindo, falando que o Temer era golpista, etc., e dentro do partido. Já a direita, ela briga dentro e fora. Então, assim, você vê a questão da Michele Bolsonaro atacando o Alan Santos, e o Alan Santos atacando lá dos Estados Unidos, Michele. Alan, até um breve momento, a gente foi muito próximo, divergimos de algumas opiniões, devido a alguma postura dele, né, um pouco mais radical, mas é uma pessoa que eu respeito. Tem um bom acesso à família Bolsonaro e tudo. Então você vê a Michele falando que ele não sabe das coisas que o marido dela conversa com ela nas peculiaridades e apoiando Tarcísio. Aí você vê Tarcísio já se desviando. Então, assim, eu acredito que essa grande confusão faz parte de uma estratégia 5D deles, porque não tem outra explicação, essa torpeza, para poder conseguir um engajamento nas redes e poder se sobressair. Porque, ao meu ver, assim, não acredito que Tarcísio vai abandonar uma eleição para São Paulo, onde ele está com um governo muito bem avaliado e conseguir uma composição tanto de situação como oposição e ter um bom governo para se aventurar numa questão Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, ao meu ver, ele garante os votos da família Bolsonaro, que é os 17% consolidado que eles têm. Agora, numa eleição presidencial, ainda mais num país que é o Brasil, que tem nossas diferenças, né, econômicas, a mesma necessidade de São Paulo não é a mesma necessidade do Amazonas ou do Nordeste, é algo muito peculiar, né? Eu acredito que até abril muita água vai correr debaixo da ponte. Lembrando, temos a bomba master em Brasília e isso vai mudar a campanha eleitoral. A questão Banco Master envolve todos os partidos. Será que vai sobrar alguém? Será que possíveis candidatos à presidência da República não estão envolvidos? Estamos falando a proximidade de alguns empresários da Bahia a Jacques Wagner.
desde 2017. Será que muita coisa não vai acontecer? Lá na Bahia está acontecendo a questão da troca das cadeiras de senador. Jacques Wagner diz que quer vir, está brigando com o coronel. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Então, assim, até abril, eu acredito que o cenário macro Brasil, muita coisa vai mudar. Bater na tecla que o Flávio Bolsonaro vai ser, de fato, o candidato da direita, acredito que é algo prematuro. Penso que ele está fazendo a experimentação do nome Bolsonaro para depois negociar esse espaço. É o que eu vejo. Pode ser que mude? Como tudo na vida do Bolsonaro é imprevisível em cima da hora, creio que sim. Vamos ver. Lembrando, temos ainda o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O que vai acontecer? Eduardo volta para a campanha para deputado federal? Ele vai poder ser candidato ou não? Como isso vai se comportar? Lembrando, Eduardo Bolsonaro é o deputado federal com mais votos no Brasil. Inclusive, dentro do colegiado de São Paulo, que é um dos maiores colegiados do Brasil, se não for o maior, salvo engano ele é o que mais foi bem votado, em escala proporcional a votos. Ele teve, salvo engano, 1 milhão de votos na última campanha. Então, como é que isso vai acontecer? Para onde vão esses votos? São todas essas questões que a família Bolsonaro tem que se ater. Lembrando que o Carlos Bolsonaro foi para Santa Catarina, em que pese ele foi vereador a vida inteira no Rio de Janeiro, para poder pegar uma vaga no Senado. Então, vamos ver como é que isso vai se comportar. Está tudo muito truncado, tem diversos conflitos em jogo e temos na mesa a Bomba Master. Lembrando, Bomba Master pega doações de campanha para a campanha do Bolsonaro, doações de campanha para a campanha Tarcísio e diversos desdobramentos em todas as esferas de poder de Brasília, desde deputados federais, senadores do Supremo Tribunal Federal, a ministras do STJ, do STM, etc. E aí, até onde isso vai chegar? Eu acredito que qualquer análise de definir Flávio Bolsonaro como um candidato de fato da direita, neste momento atual, seja prematuro. Só para encerrar essa questão da política nacional e a gente entrar aí no Tarcísio, no Kassab, o Ratinho Júnior deu uma declaração, né? A princípio, há 2 meses atrás, ele foi para a imprensa e falou: não pretendo mais ser candidato. E aí, ontem, ele deu aquela declaração e hoje a imprensa toda já fala na possível pré-candidatura de Ratinho Júnior pelo PSD de Kassab. E aí, o desafio vai ser unir o Zema, nesse bololô todo, lá com o Flávio Bolsonaro, porque se eles se dividirem bastante, Vinícius, o presidente Lula leva novamente, né? Então, é o que se fala em Brasília, inclusive. A oposição de Lula a qualquer família Bolsonaro, seja ela Eduardo, que a princípio também ventilou o nome, seja ela Flávio, favorece a Lula. Então, assim, até qual ponto um plano de poder de uma família vai tomar a condição da direita? Não sabemos, né? Lembrando, o Caiado, para o né? Bolsonaro, Esqueci de falar do Caiado. o Ronaldo Caiado, ele está pela União Brasil. A União Brasil já fez uma declaração que a União Brasil até brinca, é o partido que a União faz açúcar, né? Porque tem diversos clãs ali que se autodividem. Até mesmo o próprio presidente, ex-presidente da União Brasil, que era então o Luciano Bivar, né? Que gerou um conflito com o atual presidente Rueda. Então, vamos ver como é que a União Brasil vai se comportar. Não acredito que a União Brasil lance uma chapa, até porque existe núcleos do União Brasil que é mais favorável a apoiar o Lula e núcleos do União Brasil que é mais favorável a apoiar Bolsonaro. Então, como é que ele vai lançar uma candidatura própria? E o custo também para o partido, para uma candidatura própria, Gabi, é muito alto. Então, assim, acredito que o Rueda, como um bom gestor, ele vai querer fazer o aumento dele na escala de deputados federais, que traz fundo partidário. Então, esse cálculo também é feito. Creio que o União Brasil ele não vai colocar candidatos a presidente conforme declarações recentes do presidente Rueda. Então, assim, Caiado vai ter que negociar com o PSD, com o Zema, com talvez o Podemos, né, de Renata Abreu. Vamos ver como é que isso vai se comportar. Acredito que ainda está muito prematuro esta definição. Creio que o o Flávio Bolsonaro está fazendo um ensaio com o seu nome. Só não fez com o nome de Eduardo devido ao conflito do STF, não saber se Eduardo fica nos Estados Unidos ou não. Mas a família Bolsonaro, em algum momento, vai ter que recuar, justamente devido a essa polarização. Michele Bolsonaro, ao se colocar em um discurso nas redes, da forma que ela se colocou, acredito que seja uma sinalização disso. E, de fato, a gente não sabe o que passa na cabeça do Bolsonaro dentro da cadeia. Que, no caso, é uma cadeia federal, é como se fosse um flat, mas ainda assim uma cadeia para um ex-presidente.
Isso é algo muito complexo. Bom, Gabi, fechamos esse painel nacional de análise de política nacional. Essa frase que você colocou, né, Vinícius, embora ela pese, né, de dentro da cadeia, é uma coisa meio pesada, mas é uma realidade. Ainda que com certo conforto, é uma realidade dura e é difícil de analisar, né, de dentro da cadeia fazer essas articulações, mas já, infelizmente, já é algo que virou recorrente no Brasil, e quantos políticos dentro da cadeia não continuaram articulando, né?